E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula hoje, ela é sobre tempos verbais. Eu coloquei aqui no quadro os tempos verbais do modo indicativo. Bom, nós vamos falar então a respeito do modo indicativo. Ele é um modo que expressa certeza, tá? Nós temos o tempo presente, o tempo pretérito, que é dividido em três. É o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, beleza? Nós temos também o tempo futuro. Deixa eu só dar um ajustezinho aqui. Aí, beleza? Nós temos o tempo futuro e o futuro ele é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Bom, já montando esse esqueminha aqui para vocês, eu vou então comentar sobre cada um dos tempos verbais. Eu vou apagar aqui então, ok? Seguinte, no modo indicativo, quando a gente está falando de tempo presente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar. O tempo presente, ele é aquele tempo que vai demonstrar para mim uma ação que pode estar acontecendo no momento da fala, ou ele vai demonstrar para mim também uma ação que acontece de forma habitual, ok? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, ele joga futebol muito bem. Quando eu digo ele joga futebol muito bem, eu estou utilizando o meu verbo jogar, ok? No tempo presente e é uma informação que está acontecendo agora no momento da minha fala, tá? Mas, por exemplo, quando eu digo... Vamos por aqui. Vou pegar aqui o livro de vocês para acompanhar direitinho as informações. Por exemplo, quando eu digo assim, ó. Eu brinco com os meus amigos todos os dias. Eu tenho aqui, na verdade, a ação do meu verbo de forma habitual, ou seja, é uma informação que eu faço todos os dias. Então, o tempo presente, ele pode ocorrer uma ação no momento da fala, tá? E pode também expressar uma ação habitual, uma ação que acontece aí basicamente todos os dias. Ela tem, na verdade, uma frequência, tá? Por exemplo, vou usar um outro exemplo aqui, ó. Chove na Amazônia todos os dias. Aqui eu tô falando de uma ação habitual, tá? Que acontece aí de forma contínua. O tempo presente, então, é esse que eu acabei de apresentar para vocês. Então, eu vou falar agora a respeito do pretérito. O pretérito, gente, ele é aí dividido, né, em três, como eu disse para vocês, dividido em três formas. Tem o pretérito perfeito, o mais perfeito, o pretérito imperfeito, tá? O pretérito perfeito, ele vai expressar pra gente uma ação que já foi concluída, ok? Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho, então, o exemplo: o atleta treinou pela manhã. Bom, observe que a minha forma verbal treinou, que vem do verbo treinar,
ela expressa para mim uma ação que ela foi completamente realizada, completamente acabada, ok? Então, o pretérito perfeito, ele expressa isso, uma ação completamente realizada. O pretérito imperfeito, vou deixar aqui para vocês agora, ele já é diferente do pretérito perfeito. Por quê? Já que o pretérito perfeito é uma ação realizada, uma ação concluída, o pretérito imperfeito ele já é o contrário, tá? Ele vai expressar pra gente uma ação que teve início no passado e que ela não foi concluída. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, a criança brincava quando a tia chegou. Observe que eu tenho duas formas verbais aqui, tá? Eu tenho a forma verbal brincava e eu tenho a forma verbal chegou. Bom, a criança brincava, ela vai expressar para mim uma ação que teve início no passado, porém ela não foi concluída, tá? Então a criança brincava quando a tia chegou. Já a forma verbal chegou, ela está no pretérito perfeito. Vou colocar PP aqui. Ela está no pretérito perfeito e ela já expressa uma ação completamente realizada, ok? O que mais que a gente tem aí dentro do pretérito imperfeito? Eu tenho também uma ação costumeira ou habitual no passado, assim como eu tenho lá no presente. Por exemplo, a criança brincava quando a tia chegou, expressa uma ação que ela não está completamente realizada. Mas olha só, quando eu digo a criança brincava todas as tardes, eu já consigo observar, então, que a minha forma verbal dentro do contexto, ela vai expressar nada mais, nada menos do que uma ação que é habitual, costumeira no passado, ok? Então, ainda sobre o pretérito, nós vamos falar agora do pretérito mais que perfeito, ok? Mais que perfeito. Também super simples. Gostaria que vocês anotassem essas dicas aí, que vai te ajudar bastante, né, para estudar o conteúdo. O pretérito mais que perfeito, ele é o seguinte, ele é uma ação terminada antes de outra já passada, ou seja, é uma ação que terminou no passado antes de uma outra ação que também aconteceu no passado. Ou seja, são duas ações no passado de forma sucessiva, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, quando os pais chegaram, os filhos já almoçara. Olha só, aqui não é almoçará com o acentozinho indicando o futuro, nada disso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sucessão de ações no passado, tá? Para mostrar para mim que o meu pretérito é um pretérito mais que perfeito. Então, quando os pais chegaram, essa minha forma verbal aqui, ela expressa uma ação já concluída, certo? Uma ação já resolvida. Os filhos já almoçaram, certo? Então, a minha forma verbal almoçara é a forma que está no pretérito mais perfeito. Então, o pretérito mais perfeito é essa sucessão, né, de ações no passado, ou seja, uma ação aconteceu no passado e logo em seguida ele vai mencionar uma outra ação também no passado,
ok? Lembrando que o pretérito mais que perfeito ele é muito utilizado na nossa linguagem coloquial, mas de forma composta, como por exemplo, quando os pais chegaram, os filhos já tinham almoçado. Nós costumamos muito a utilizar essa linguagem, tá? É uma linguagem coloquial, uma linguagem também super aceita na língua portuguesa, ok? Bom, para finalizar, nós vamos falar então sobre o futuro. O futuro, ele também é super interessante porque ele é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, eu tenho aqui futuro do presente. O que é o futuro do presente? Bom, o futuro do presente, ele é nada mais do que uma ação que ela é uma ação que ela certamente vai acontecer, tá? Certamente ela será realizada. Por exemplo, quando eu digo assim, ó. Meus filhos cuidarão do jantar. Opa! Os meus filhos cuidarão do jantar. Observe que a forma verbal cuidar, ela é uma forma que expressa para mim um futuro que certamente vai acontecer, ok? Bom, se você viu lá no pretérito mais que perfeito que, por exemplo, eu tenho algumas formas verbais que elas são bem parecidas com o futuro do presente. Então, o que vai diferenciar é a minha pronúncia e o acento da minha palavra, tá? Por exemplo, almoçará com acento e almoçara, pretérito mais que perfeito, ok? E pra gente finalizar aqui esse nosso momento, nós temos também o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, o que é? É uma ação, tá? Algo que poderia acontecer desde que uma condição fosse atendida, ok? Então, o futuro do pretérito é uma ação que poderia acontecer desde que uma condição fosse atendida. Por exemplo, ganharíamos a partida. Vou colocar aqui. Ganharíamos a partida. Ganharíamos a partida se tivéssemos treinado mais. Então, o futuro do pretérito, o que é? Ele é uma ação que poderia acontecer desde que uma condição fosse atendida. Então, ganharíamos, ok? É a nossa forma verbal que está no futuro do pretérito. Se tivéssemos treinado, ok? Vocês lembram lá da aula a respeito dos modos verbais? Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir essa aula. E lá nós tínhamos aí as informações a respeito dos verbos que indicam certeza, são os verbos no modo indicativo, verbos no modo subjuntivo, uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza, e os verbos no modo imperativo, uma ordem, um pedido, dependendo da entonação, ok? Da minha voz. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula, beleza?